Aula número 33. O simbolismo. Antônio Nobre, um grande poeta que pertenceu ao movimento simbolista de Portugal. Vamos acompanhar algumas poesias dele. Estou lendo uma antologia de Anne Gisele e Helder, do Ateliê Editorial. Ó virgens que passais ao sol poente, pelas estradas ermas a cantar, eu quero ouvir uma canção ardente que me transporte ao meu perdido lar. Cantai-me, nessa voz onipotente, o sol que tomba aureolando o mar, a fortuna da seara reluzente, o vinho, a graça, a formosura, o luar. Cantai, cantai as límpidas cantigas das ruínas de meu lar, desterrai todas aquelas ilusões antigas que eu vi morrer num sonho como num ai. Ó suaves e frescas raparigas, adormecei-me nessa voz, cantai. O poeta Antônio Nobre nasceu na cidade do Porto em 1867 e morreu em Foz em 1900. Viveu, por conseguinte, pouco tempo, 33 anos. A literatura portuguesa o coloca entre os poetas simbolistas, mas pela data em que viveu. Observe que ele viveu o movimento simbolista em sua plenitude, o final do século XIX. Eu mesmo, no meu livro de literatura, coloco Antônio Nobre como um poeta simbolista. Na verdade, ele é mais romântico que simbolista. Ele é um poeta romântico atrasado, ainda como reminiscência ao passado. E, por conseguinte, eu posso até considerá-lo um pré-moderno. Vamos colocar o poema no vídeo para vocês perceberem a beleza do texto. É um soneto, como vocês estão percebendo, com rimas muito bem elaboradas, rimas ricas, sonoridade perfeita, sol poente, ardente, cantar com luar, rima rica, classes gramaticais diferentes, substantivo e verbo, onipotente, reluzente, mar e luar, cantigas antigas, desterrai e uai, versos decassílabos, quer dizer, é um soneto perfeito. Antônio Nobre, como veremos daqui a pouco, sofreu bastante. Viveu pouco, atormentado pela tuberculose, e certamente viajando muito para a cura de sua doença, Suíça, Estados Unidos, Madeira, Ilha da Madeira, nas próprias aldeias de Portugal, vendo algumas camponesas cantando, ele chora nesse soneto. Cantai-me nessa voz onipotente o sol que tomba aureolando o mar. Aureolar, ornar com uma auréola, em círculos luminosos, assim faz o sol no mar. E finalmente, no último terceto, ó suaves e frescas raparigas, adormecei-me nessa voz, cantai. Moço ainda sai de Portugal, do Porto, e vai a Coimbra fazer a faculdade de Direito. Cursa o primeiro ano e é reprovado. Cursa o segundo ano e é reprovado. Mas isso não se dá pela sua capacidade intelectual. Ele percebe e fala expressamente que a faculdade de Coimbra é um atraso intelectual.
Ainda estamos na Idade Média, em Coimbra. Há uma frase dele, uma carta que escreve a um amigo, dizendo que Coimbra parece tanto com a Idade Média que penso que Dante Alighieri escreveu O Inferno o mês passado. Ele não se adapta aos colegas, ao estilo, aos professores, e Coimbra resolve ir para a Sorbonne. Terminar ou começar ainda o curso de Direito, já que ele foi reprovado 2 anos. Na Sorbonne, consegue terminar o curso, aliás, com muito prestígio, com alto valor intelectual, vai a Portugal, volta a Portugal, presta concurso para a embaixada, o nosso Itamaraty do Brasil, é aprovado em 2º lugar, é nomeado cônsul de Pretória, mas não toma posse. A doença foi muito mais precipitada do que o concurso. E nesse intervalo de tomar posse, os papéis, a burocracia, vai à Suíça em busca de cura, volta para Portugal, ainda não está bem, vai para os Estados Unidos, volta para a cidade do Porto e para Lisboa, Ilha da Madeira, Suíça novamente, e morre no dia 18 de março de 1900. É um poeta saudável, é um poeta de muita cultura. Pena que a morte o colheu na sua plenitude, posto que é possível verificar que seria uma das mais expressivas literatura elaborada por ele no final do século XIX. Vamos fazer uma intertextualidade. Um livro aqui de minha autoria, onde eu comento os poemas de Fernando Pessoa. Eu vou fazer uma intertextualidade, ou seja, tal qual Antônio Nobre, Fernando Pessoa viu também algumas camponesas cantando, ceifeiras. Ceifeiras são aquelas mulheres que colhem, cortando o trigo, o arroz, são ceifeiras. E Fernando Pessoa, ouvindo uma ceifeira cantar tal qual Antônio Nobre, e talvez inspirado por ele, por Antônio Nobre, Fernando Pessoa escreve. Ela canta, pobre ceifeira, julgando-se feliz, talvez. Canta e ceifa, e sua voz, cheia de alegre e anônima viuvez, ondula como um canto de ave no ar límpido como um limiar, e há curvas no enredo suave do som que ela tem a cantar. Ouvi-la, alegre entristece, na sua voz ao campo e à lida, e canta como se tivesse mais razões para cantar que a vida. Ah, canta, canta sem razão, o que em mim sente estar pensando, derrama no meu coração a tua incerteza voz ondeando. Ah, poder ser tu, sendo eu, ter a tua alegria inconsciente e a consciência disso. Ó céu, ó campo, ó canção, a ciência pesa tanto e a vida é tão breve. Entrai por dentro, tornai minha alma vossa sombra leve, depois levando-me, passai. Vou pedir ao meu auxiliar que deixe todo o poema no vídeo, integral. E vamos fazer algumas interpretações. Observe a penúltima estrofe. Ah, poder ser tu, sendo eu, ter a tua alegre inconsciência e a consciência disso.
Bom, esse desejo é impossível pelas razões que eu vou dizer. Ser outra pessoa, ainda que só espiritualmente, é extremamente difícil. É o que eu digo no meu livro, inspirado em uma obra de Avelino Soares Cabral. Ter a consciência da inconsciência e continuar inconsciente é impossível. Se tiver consciência da inconsciência, deixa de haver inconsciência. Ninguém pode ser outra pessoa e continuar a ser ela mesma. É o que ele diz. Ah, poder ser tu, sendo eu, ter a tua alegre inconsciência e a consciência disso. Há umas figuras de linguagem que nós estamos observando no texto. Importante. Observe as antíteses. Pobre ceifeira, julgando-se feliz. É um paradoxo. Ainda que antitético, é paradoxal. Alegre e anônima viuvez. É paradoxal e antitético. Ouvi-la alegra e entristece, uma coisa ou outra. Poder ser tu, sendo eu. Ter a tua alegre inconsciência e a consciência disso. É inconsciente e consciente. A metáfora também está presente. Segue comigo. No segundo estrofe, a sua voz ondula. Ainda na segunda estrofe, e há curvas no enredo suave. Metáfora. Olha na quarta estrofe, derrama no meu coração a tua incerta voz ondeando. Na penúltima e última estrofe, ciência pesa tanto. Bom, nem tanto metafórico, mas pesar para a ciência é de fato uma comparação mental. Finalmente, a título de conclusão, observa a última estrofe, que eu começo então pela penúltima. Ó céu, ó campo, ó canção, a ciência pesa tanto, a vida é tão breve, entrai por mim dentro, tornai minha alma a vossa sombra leve, depois levando-me passai. Ora, pedir ao céu, ao campo, a canção e a ciência que torne a alma dele sombra, é pedir a morte, evaporar-se, sumir. Essa é a poesia de Fernando Pessoa. Mas vamos voltar a Antônio Nobre. Estou com o livro de Gisele Helder na mão, numa antologia muito bem feita pelos autores. E vamos ver um outro soneto de Antônio Nobre. A observação que Antônio Nobre faz é a mesma observação que eu fazia na minha infância. Aqueles postes que conduziam a eletricidade no interior, aqueles postes que conduziam o telégrafo, sempre cheio de andorinhas, cheio de pássaros. E aquilo também me fez a mesma provocação de Antônio Nobre. Ele também, jovem, criança, moço, via os pássaros, todos eles pousando nos fios telegráficos. Vamos ver um soneto dele. Não repararam nunca? Pela aldeia, nos fios telegráficos da estrada, cantam as aves desde que o sol nada e à noite se faz sol, a lua cheia. No entanto, pelo arame que as tenteia, quanta tortura vai numa ânsia alada. O ministro que joga uma cartada, alma que às vezes de além mar anseia.
revolução, inútil, sem feridos, 70 mortos. Beijo-te, perdidos, enfim feliz, desesperado. Vem! E as boas aves, bem se importam elas, continuam cantando tagarelas. Assim, Antônio, deve ser também. Ou seja, é preciso ser indiferente à política, ao sentimento alheio, às revoluções, às guerras civis. É preciso ser indiferente a todos os golpes e contragolpes e revoluções, indiferentes. Como os passarinhos pousando, tateando o arame que conduz, o fio que conduz o telégrafo, são indiferentes. Machado de Assis fala a mesma coisa no final de Quincas Borba. A estrela que Sofia não quis fitar continua luzindo no céu, indiferente aos queixumes, às alegrias e à tristeza dos homens. Se queres chorar, chora. Se queres rir, ria, porque a estrela é indiferente ao teu sofrimento. Mais ou menos isso é que diz o texto de Machado de Assis, com outras palavras. Antônio Nobre viajou bastante em busca de cura. É evidente que todas as viagens do final do século XIX, feitas de navio, aos Estados Unidos buscando cura, à Suíça buscando cura, a Ilha da Madeira, na África, buscando cura, sempre de navio. E baseado nesse tormento de navio, vamos lá ver. Mais um soneto. O meu beliche é tal qual o bercinho onde dormi horas que não vem mais. Dos seus embalos já estou cheinho. Minha velha ama são os vendavais. Uivam os ventos. Fumo, bebo vinho, o vapor treme. Abraço a Bíblia aos ais. Covarde, que dirão, eu adivinho, os portugueses, que dirão teus pais? Coragem, considera o que has sofrido, o que sofres e o que ainda sofrerás, e vê, depois, se acaso é permitido tal medo à morte, tanto apego ao mundo, fora bem melhor. Vás onde vás, Antônio? Que o paquete fosse ao fundo. Então, Antônio Nobre, com medo tamanho das ondas do mar, do balanço do navio, diz que é covarde e, por último, pede a morte porque sabe que está sofrendo no navio e vai sofrer ainda com a sua doença. Camões tem um texto que lembra alguma coisa de Antônio Nobre. Ouça, lendo livro de minha autoria, a poesia lírica camoniana. Como quando do mar tempestuoso, o marinheiro laço e trabalhado, de um naufrágio cruel já salvo a nado, só ouvir falar nele o faz medroso, e jura que em que veja bonançoso o violento mar e sossegado, não entra nele mais, mas vai forçado pelo muito interesse cobiçoso. Assim, senhora, eu, que da tormenta de vossa vida fujo para salvar-me, jurando de não mais em outra ver-me, minha alma que de vós nunca se ausenta,
Dai-me por preço por ver-vos, faz tornar-me donde fugi tão perto de perder-me. As duas primeiras estrofes se antepõem aos dois últimos tercetos. Ele está dizendo simplesmente o seguinte: o marinheiro que sofre um desastre em alto mar, só de pensar em voltar novamente a um barco, já sente tormentoso, já sente preocupado e não volta mais. Quem teve um acidente marítimo não volta mais ao barco. Contudo, por motivo cobiçoso pelo trabalho, como é preciso trabalhar para ganhar o pão de cada dia, ele volta ao barco. Assim também eu. Percebo que esse amor, essa mulher me cativa tanto, essa mulher me seduz tanto, ela me atrai tanto, que eu então, tal qual o marinheiro do barco, eu não quero saber dessa moça. Mas ela me atrai como a flor é atraída pelo sol, como os objetos são atraídos pela gravidade, e eu, infelizmente, não posso viver sem ela. É essa a ideia do texto. No texto, como vocês percebem, ele está no vídeo, o poeta refere-se a si mesmo em dois momentos. Olha no texto. Eu e minha alma. Eu e minha alma nos dois últimos tercetos. O eu é a razão, mas a alma é o coração. O poeta, nós vemos no texto dois mares, o primeiro tormentoso, encapelado, o segundo mar calmo. No primeiro terceto, o olhar que a razão repele é um, e depois você tem que a minha alma é um outro olhar que de vós nunca se ausenta. É um soneto clássico de Camões, com o mesmo tema parecido, paralelo com Antônio de Nobre. Antônio Nobre não quer mais voltar ao mar e pede a morte no navio. Camões quer se afastar da pessoa amada porque é impossível viver tamanha sedução. Mas como o marinheiro volta ao barco para trabalhar, ele, infelizmente, volta à mulher que o martiriza. É essa a ideia. Atravessando o Canal da Mancha, Antônio Nobre escreve um soneto. Aqui, sobre essas águas cor de azeite, cismo em meu lar, na paz que lá havia. Carlota, à noite, ia ver-me se eu dormia e vinha de manhã trazer-me o leite. Aqui não tenho um único deleite, talvez baixando em breve a água fria, sem um beijo, sem uma Ave Maria, sem uma flor, sem o menor enfeite. Pudesse eu voltar à minha infância, lar adorado em fumos à distância, ao pé da minha irmã, vendo-a bordar. Minha velha aia, contai-me essa história que principiava, tenho eu na memória. Era uma vez... deixa-me chorar. Carlota era a empregada da família que o acompanhou na infância. Em 2 ou 3 sonetos, ele se refere a Carlota. Talvez uma página na infância, uma serviçal, porque ele rememora, Carlota umas 2 ou 3 vezes em poema. Mas há uma intertextualidade em Fernando Pessoa. Vamos lá ver. Nesta poesia, Antônio Nobre recorda a sua infância, recorda
o tempo de criança. E ainda diz: minha aia conta aquelas histórias que você costumava me cantar. Era uma vez, ai, deixai-me chorar. A recordação da infância. Ouça Fernando Pessoa, num livro de minha autoria. Aniversário. No tempo em que festejavam o dia de meus anos, eu era feliz e ninguém estava morto. Na casa antiga, até eu fazer anos, era uma tradição de há séculos, e a alegria de todos. E a minha estava certa como religião qualquer. No tempo em que festejavam o dia de meus anos, eu tinha a grande saúde de não receber coisa nenhuma, de ser inteligente entre a família e de não ter as esperanças que os outros tinham por mim. Quando vir a ter esperança, já não sabia ter esperanças. Quando vinha a olhar para a vida, perder o sentido da vida. Sim, o que fui de suposto a mim mesmo, o que fui de coração e parentesco, o que fui de serão de meia província, o que fui de amar-me e eu ser menino, o que fui, ai meu Deus, o que hoje sei que fui. A que distância, nem eu acho, o tempo em que festejavam os dias de meus anos. O que eu sei hoje é como a umidade no corredor no fim da casa, pondo grelado nas paredes. O que eu sou hoje, e a casa dos que me amaram treme através das minhas lágrimas, o que eu sou hoje é terem vendido a casa, é terem morrido todos, e é estar eu sobrevivente a mim mesmo como um fósforo frio. No tempo em que festejavam o dia de meus anos, que meu amor como uma pessoa, esse tempo, desejo físico da alma de se encontrar ali outra vez, por uma viagem metafísica e carnal, com uma dualidade de eu para mim, comer o passado como pão de fome, em tempo de manteiga nos dentes. Vejo tudo outra vez com uma nitidez que me cega para o que há aqui. A mesa posta com lugares, com os melhores desenhos na louça, com mais copos, o apartado com muitas coisas, doces, frutas, o resto na sombra debaixo do alçado, as tias velhas, os primos diferentes, e tudo era para minha causa no tempo em que festejavam o dia de meus anos. Para, meu coração, não pense, deixa o pensador na cabeça. Oh, meu Deus, meu Deus, meu Deus, hoje já não faço anos. Duro! Somam-se-me os dias. Serei velho quando o for, mais nada. Raiva de não ter trazido o passado roubado na algibeira, o tempo em que festejavam o dia de meus anos. O poema é dividido em duas partes: a infância e a maturidade. Na infância, a alegria, como em Antônio Nobre. Na maturidade, a solidão. O teu retrato. Vamos ver o retrato da amada de Antônio Nobre. Deus fez a noite com o teu olhar. Deus fez as ondas com os teus cabelos. Com a tua coragem fez castelos que pôs como defesa à beira-mar. Com um sorriso teu fez o luar,
que é sorriso de noite ao viandante, e eu que andava pelo mundo errante, já não ando perdido em alto mar. Do céu de Portugal fez tua alma, e ao ver-te sempre assim tão pura e calma, da minha noite eu fiz a claridade. Ó meu anjo de luz e de esperança, será em ti afinal que descansa o triste fim da minha mocidade. Sem dúvida nenhuma, Antônio Nobre leu em Camões um texto parecido. Lógico que não é cópia, não é plágio, não é nada disso. É novamente o mesmo tema que volta. Esse poema de Camões eu já declamei num vídeo anterior. Mas vale a pena nesse momento porque eu percebo em Antônio Nobre a influência deste poema camoniano. Em Antônio Nobre, como vocês estão vendo no vídeo, ele toma elementos da natureza e faz a mulher. E aparece a palavra Deus. E a palavra Deus é típica do romantismo, do barroco e do próprio simbolismo. É Deus que faz a mulher. Em Antônio Nobre. Observa, Deus fez a noite com o teu olhar. E aí vai, as ondas com seus cabelos. A coragem fez os castelos, etc, etc, etc. É Deus que faz. Em Camões não aparece Deus. É renascimento. É a natureza. É o mesmo tema de Nobre. Mas é a natureza que faz a sua namorada, a sua mulher, a sua amada. Possivelmente na Tércia, Catarina de Ataíde. Na Tércia é o anagrama de Catarina, que não viveu mais do que 30 anos. De quantas graças tinha, a natureza fez um belo e riquíssimo tesouro. E com rubis e rosas, neve e ouro, formou sublime e angélica beleza. Pôs na boca os rubis, e na pureza do belo rosto, as rosas por quem morro. No cabelo, o valor do metal louro, no peito, a neve em que a alma tem acesa. Mas os olhos mostrou quanto podia e fez deles um sol, onde se apura a luz mais clara que é do claro dia. Enfim, senhora, em vossa compostura, a natureza caprichou quanto podia em ouro, rosas, rubis, neve e luz pura. Eu sou o professor Jorge Miguel. Gostaria que você se inscrevesse no meu canal de YouTube para divulgar o idioma nacional, a divulgação do idioma nacional. Há poesias, há interpretações de poesias, há literatura portuguesa, literatura brasileira, e é fácil perceber por que a minha pátria é a língua portuguesa. Ó Virgem que passais ao sol poente, pelas estradas ermas a cantar, eu quero ouvir uma canção ardente que me transporte ao meu perdido lar. Cantai-me nessa voz onipotente o sol que tomba, aureolando o mar, a fortuna da seara reluzente, o vinho, a graça, a formosura, o luar. Cantai, cantai as límpidas cantigas das ruínas de meu lar, desterrai todas aquelas ilusões antigas que eu vi morrer num sonho, como um ai. Ó suaves e frescas raparigas, ó suaves e frescas raparigas, adormecei-me nessa voz. Cantai.